Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, no dia em que o governador Reinaldo Azambuja tem a primeira reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma das pautas da reunião com o Bolsonaro, do governador Reinaldo Azambuja, é a questão da segurança na fronteira. Aliás, problema que tomou boa parte, bom tempo na campanha eleitoral, e que é compromisso do governador juntar-se ao presidente da República, porque só os dois juntos conseguem implantar um projeto de segurança na fronteira, de fechar a fronteira ao contrabando e principalmente ao narcotráfico. E o contrabando de armas, armas, contrabando e o tráfico, porque toda essa parte significativa do bagulho que é fornecido em São Paulo, Rio de Janeiro, no resto do Brasil, passa por Campo Grande, passa por Mato Grosso do Sul, porque aqui nós fazemos fronteira tanto com a Bolívia, que produz a cocaína, como o Paraguai, que produz a maconha. Sem contar naturalmente o contrabando de armas, que é um pouco menor por aqui, mas não deixa de ter a sua importância nesse projeto de se fechar a fronteira. É um compromisso também do Bolsonaro em estabelecer limites para a segurança na fronteira, e a expectativa é que dê tudo certo, juntar DOF com CISFRON, Sistema de Segurança da Fronteira, que está aí parado por falta de dinheiro, e mostrar aí para esse pessoal. Esse programa, apresentado ao vivo ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta, vai no live do Facebook. Se você assistindo este programa pelo Facebook, você pode participar diretamente e ocupando o espaço que nós temos aí de mensagem. Você manda sua mensagem, seja qualquer assunto, de preferência assunto que a gente estiver discutindo aqui, e vai ser legal, Olha, tem sido legal, tem sido muito bom, tem sido combustível dessa nossa iniciativa aqui de fazer um programa num debate democrático. O governador está em Brasília desde ontem. Tem uns negócios que acontecem que a gente... Essa CCR está chantageando o governo e está usando para chantagear o governo federal, usando o governo do estado, usando a bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional para repactuação do contrato de concessão. Ora, quando você vai entrar numa licitação, você tem que apresentar uma planilha, um planejamento daquilo que você vai fazer, da obra que você vai executar, quanto vai custar essa obra custo projetado para o futuro, e fazer. É que no Brasil, até hoje, as decisões burocráticas
eram tomadas para atender interesse político e até interesses ilícitos, como eram as concorrências. Agora é preciso acabar isso no Brasil. É preciso dar um fim a essas histórias, para que a gente não tenha que ficar ouvindo a repetição, né, revoltante, indigna, do caso Aquário do Pantanal, por exemplo. Uma obra que foi orçada em 80 milhões de reais e menos de 4 anos já havia consumido cerca de 200 milhões. Ora, o desgaste, né, os reajustes, as reposições, os aditivos, não podem ser superior à inflação, não podem ser superior ao dólar. Tem que ter parâmetros. Então a CCR Vias fez um contrato para duplicar a BR-163. Vem com a desculpa para não cumprir o contrato e para forçar uma repactuação do contrato, de que reduziu o tráfego. Uma mentira deslavada. Tem nada a ver. Não mostra os números, né? O tráfego, quando nós assumimos, eram de tantos mil carros por hora. Reduziu para tanto. Não tem isso. Só nós reduzimos. Então. Sabe o que era isso? Era o reino, o império da corrupção, da propinagem. A empresa oferecia um preço menor pela concessão, ou oferecia um preço menor do pedágio, por exemplo. Foi a que menor preço ofereceu, foi a CCR. E depois começa a cobrar. Era fácil, muito fácil, quando se formavam os cartéis, e somente esses cartéis venciam concorrência. Por quê? Dava um preço menor, mas compensava nos aditivos. O caso eu cito aqui o Aquário do Pantanal, fica fácil você entender. A obra foi orçada de 80 milhões, aí uma empreiteira passou para outra, a empreiteira que venceu a concorrência passou para outra que era ligada ao governo, e o governo passou a dar aditivos, aumentar, a empresa não está dando, então vou botar mais 50 milhões, vou botar mais. Então, no caso, por exemplo, das concessionárias, caso, por exemplo, de Águas Guariroba, aqui no município de Campo Grande, o método é outro. O método é de elasticidade no prazo da concessão. Então tem uma obra que precisa fazer, eu vou citar um exemplo. A prefeitura conseguiu financiamento para pavimentar o bairro Nova Lima. Mas para pavimentar o Nova Lima, a prefeitura tinha que, para receber o dinheiro do financiamento, tinha que, antes de colocar, de asfaltar, tinha que oferecer toda a infraestrutura. Água já tem, galerias pluviais já estão fazendo, é claro, e um sistema de esgotamento sanitário. Aí quem faz o esgotamento sanitário é a concessionária, Águas Guariroba. A prefeitura foi lá, precisa fazer o saneamento básico na rede de esgoto, no Nova Lima, porque nós vamos asfaltar. Temos um dinheiro aqui para asfaltar. Agora só asfalta se tiver o esgoto.
Águas Guariroba não. Não é bem assim, senhor prefeito. O nosso projeto para extensão de esgoto ao Nova Lima é só para daqui 2, 3 anos. Mas, se o senhor nos der mais 10 anos, aumentar 10 anos da concessão, nós vamos lá e antecipamos. O prefeito, pressionado por Brasília e chantageado pela empresa, vai lá e aceita. Quer dizer, Guariroba, que devia ter 20, 30 anos de concessão, passa a ter 40 anos. Quer dizer, essas coisas precisam acabar no Brasil. Chega! Isso aí é que tem gerado a grande crise crônica que o país atravessa. São essas sinecuras, essas prebendas amaldiçoadas que se criam para beneficiar A ou B, devidamente identificados, é que tem ocasionado isso no país. O senhor Bolsonaro vai assumir o governo em janeiro e tem que estar muito preocupado com isso. Porque isso aí não é coisa de partido, não, isso é coisa de grupos. Grupos que influenciam diretamente na eleição para depois cobrar. Não pense, senhor Jair Bolsonaro, que as grandes empresas que apoiaram a sua candidatura o fizeram de graça, né, por patriotismo, não. Há inúmeros interesses embutidos aí inseridos aí nesse contexto de patriotismo acerbo, né? Então, os interesses aí de grandes empresas. Havia as empresas do governo do Lula, as empresas do governo da Dilma, as empresas do governo do Temer, e não pense o senhor Bolsonaro que não vai haver a empresa do governo do Bolsonaro. Então é por isso que o Bolsonaro, que assumiu um compromisso de governo ético, moral, limpo, não deve permitir a aproximação desses grupos que não têm nenhum interesse ideológico, não tem nada, interesse apenas do lucro, da lucratividade, e a lucratividade exagerada, quanto mais melhor. Então o governo tem que estar esperto, porque muito perto do governo que foi eleito estão os grupos, né? Esses grupos aí que patrocinavam impulsos no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Não pensem vocês que esses grupos faziam porque não gostavam do PT. Não é por isso, não. Faziam e fazem por interesse em mandar no governo do Bolsonaro. Toda a expectativa do Brasil hoje é de que o Bolsonaro não se deixe envolver por essas corporações, né, ditas de direita, porque as corporações que apoiaram, que estiveram no governo do Lula, são ditas corporações de esquerda, quando na verdade não são esquerda coisa nenhuma. Que esquerda que é Odebrecht? Que esquerda que é Andrade Gutierrez? Não tem esquerda nenhuma. Que esquerda que é o JBS? Esquerda nenhuma. São grupos que estão acima ou por cima de qualquer questão ideológica, qualquer coisa. Então, é lamentável, né, que o governo de Mato Grosso do Sul, no lugar de
ajudar o governo federal a obrigar essa CCR a cumprir o contrato e seja lá sendo agente corretor da CCRMS Vias para a repactuação do contrato. Você está aí já, ó, quanto tempo já que não se pavimenta, que não se duplica 1 metro de estrada no Mato Grosso do Sul, mas a empresa continua esfolando o motorista, os donos de carro, com os pedágios. Os pedágios continuam funcionando e o preço dos pedágios continua aumentando, apesar de não aparecer. Agora, a denúncia de que estão tirando o dinheiro do pedágio aqui para levar para Mato Grosso. Sabe por quê? Porque lá os políticos de Mato Grosso não dão moleza para a CCR, não. Lá vão em cima, obrigam a fazer. Aqui não, aqui o pessoal, né, flexibiliza. Ainda corre atrás para resolver. Não precisa nem o pessoal da CCR sair daqui, fica por aqui, porque o governador vai lá tentar, porque deputados federais vão lá tentar, senadores vão lá tentar. O governo de Mato Grosso do Sul, ontem, né, o governador Reinaldo Azambuja esteve. Depois coloca aqui o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso, o Bolsonaro não falou nada. Foi lá numa repartição que trata do programa de parceria de investimento para levar o projeto, não, a ideia, ou apoiar o projeto, que a gente não conhece esse projeto, só ouve falar, da Transamericana. Eu falei hoje no Boca do Povo que cada governador que passa por Mato Grosso do Sul tem uma utopia. O doutor Wilson, não, o Pedro Pedrociano tinha a utopia da integração de rodovias do Estado, que andou tentando, né, e andou conseguindo algumas rodovias, né, interligando a Paporé, a essa rodovia da fronteira e tal. O doutor Wilson teve a utopia do Programa Pantanal, que era de muitos milhões de dólares oriundos do Banco Mundial para dar estrutura sustentável ao Pantanal de Mato Grosso do Sul. Não deu nada, né? Gastou-se dinheiro com projeto, o governador foi aos Estados Unidos, até que conseguiu uma promessa do Banco Mundial, aí o projeto baixou para autorização do governo federal e a Marina Silva vetou. Tá? Foi a Marina Silva que vetou o projeto Pantanal. Eram 200 milhões de dólares, era uma porção de grana aí, para infraestruturar cidades do Pantanal, de modo a preservar o Pantanal, transformar o Pantanal em uma grande indústria do turismo, a indústria sem chaminé e tal. Não deu nada. Não deu nada porque a Marina Silva vetou, não sei por que ela vetou, ela queria que o dinheiro fosse para a Amazônia, né, veio do Pantanal. Mas está vetado. A grande utopia do Zeca, do PT, foi a Bioceânica, que nada mais é que a origem dessa Transamericana aí que o Bolsonaro, que o Azambuja está tentando. A Bioceânica
era o aproveitamento das rodovias ligando Porto de Santos a Antofagasta, no Chile. Ia atravessar a Cordilheira dos Andes e tal. Aproveitava os trilhos da Noroeste, aproveitava os trilhos da rodovia Santa Cruz, até Santa Cruz na Bolívia, e de lá ia. Era um projeto completamente utópico. O André Putinelli, a utopia do Putinelli eram os linhões, né? Ele queria construir linhões, acho que andou até começando, para levar energia, né? Vender energia de Mato Grosso do Sul, oriunda do bagaço da cana, da queima do bagaço da cana, para outros estados. Um outro projeto dele era o Poliduto, que era fazer uma espécie de duto, né, de Mato Grosso do Sul até Paranaguá, para levar álcool e trazer gasolina e diesel para Mato Grosso do Sul. O terceiro projeto dele era uma ferrovia saindo de Maracaju e encontrando com uma ferrovia lá no norte do Paraná. Deu nada, né? Essa do Putinelli não foi nem para o papel. Nem para o papel. Quanto mais sair do papel. Não deu nada. O Azambuja não tinha nenhuma utopia. Na eleição, um pouquinho antes da campanha eleitoral, surgiu a utopia da Transamericana, que nada mais é que a repetição do projeto Bioceânica do Zeca do PT. E agora uma rodovia, são 1973 quilômetros, né, que tem que refazer essa ferrovia do Porto de Santos até o porto até Corumbá. Agora, não explica como é que vai ser, quantos bilhões? 5 bilhões de reais, de reais ou de dólares? Uma pequena fortuna, né? Deixa eu ver aqui. Ferrovia no Programa de Parcerias de Investimentos, no PPI. Não explica nada aqui. Só explica que vão fazer essa interligação do Chile, do Pacífico ao Atlântico. Só isso. E que vão gastar 5 bilhões de reais. Com 5 bilhões de reais, o máximo que eles vão fazer é trocar os dormentes, né, nessa extensão, recuperar as estações, instalar infraestrutura de comunicação, porque nada mais dá para fazer. Nada mais dá para fazer. Porque a ferrovia custa caro. Ferrovia custa 10 vezes mais que a rodovia. E esta malha viária que se pretende com a Transamericana não terá nenhuma viabilidade do ponto de vista prático se não mudar a bitola. Nós temos aqui de Bauru até Corumbá, entrando na Bolívia, uma bitola estreita. E para mudar a bitola, você tem que refazer a base, porque a bitola estreita exige uma base mais estreita, uma bitola larga, uma base mais larga. Então tem que refazer a malha, trocar os dormentes, né, que os dormentes têm que ser
Hoje tem dormentes já de concreto e tal, mas tem que trocar tudo. Por que a bitola estreita não serve? Porque não tem velocidade. A bitola estreita, a velocidade máxima são 40 km por hora. E qual é o progresso que anda a 40 km por hora? Outra coisa, esta malha viária da Noroeste do Brasil, de Campo Grande, Três Lagoas, precisa ser, além de mudar, você tem que fazer uma linha reta, porque ela é assim, ó, cheia de curvas. Curvas totalmente dispensáveis. E na época atendeu interesses econômicos da época e também políticos. À medida que as estações daqui para Três Lagoas eram construídas nas sedes das fazendas de pessoas importantes, espero que seja, né? Porque, né? Então, em vez de fazer uma linha reta, economizando cerca de 100 quilômetros, fizeram uma linha totalmente encurvada. O que se poderia fazer de imediato, aproveitando essa infraestrutura que temos aí, era a devolução do trem do Pantanal. Um trem turístico, né? Tentou-se isso aqui, ainda no governo do Lula, tentou-se instalar o trem do Pantanal que não atendia o Pantanal, porque não passava no Pantanal, não chegava ao Pantanal. Era uma linha, um trecho entre Campo Grande e Miranda, e o Pantanal começa exatamente em Miranda. A única atração que tinha, além do Cerradão nosso aqui, era a Piraputanga. Era a única atração, não tinha mais nada. Quer dizer, aí você pegava um trem a 30 por hora para não ver nada, ou ver muito pouca coisa. Quando o correto seria o trem do Pantanal, correr, né, no Pantanal, para que as pessoas pudessem contemplar o bioma que é um dos mais interessantes da natureza do planeta. Não foi feito isso. Isso pode ser feito. Agora, um projeto para a recuperação da Noroeste, eu não vejo viabilidade. E quero dizer, mas eu não sou contra não. O pessoal não é contra, eu não sou contra não. Eu sou apenas extremamente realista. Que não vão fazer. Vão ficar prometendo para o povo, né, como prometeram a bioceânica, como prometeram os linhões, como prometeram o poliduto. E não, quer dizer, eu vejo muito mais viabilidade nesse projeto da rodovia da ponte de Porto Murtinho, passando pelo Paraguai, Argentina e tal. Eu vejo muito mais, a rodoviária, eu vejo muito mais vantagem, até porque já tem, os custos serão bem menores, nessa do que propriamente numa ferrovia. Ferrovia só para ficar enganando o povo, vai ter uma ferrovia, foi feito o projeto, tal. Aí passa o governo, aí começa tudo de novo. No próximo bloco, nós vamos falar aqui da agenda Bolsonaro, tá? Então você está ligado aí, vamos falar da agenda Bolsonaro. Eu quero que você que votou no Bolsonaro e você que não votou no Bolsonaro, mas que tem uma curiosidade ou em grande interesse no governo do Bolsonaro, que esteja ligado daqui 3, 4 minutos, quando a gente volta para falar sobre a agenda Bolsonaro em Brasília, depois do tempo no Distrito Federal e no estado de Mato Grosso do Sul.
Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, a gente vai à agenda depois vamos comentar. A agenda do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Primeiro, vamos piratear aqui uma reportagem do Jornal Nacional mostrando as peripécias do presidente ontem em Brasília. Mostra aí, Índia. O presidente eleito saiu de casa no Rio por volta das 5 da manhã. Embarcou rumo a Brasília e, quando chegou, foi direto para a sede da transição no CCBB. Jair Bolsonaro usou uma rede social para anunciar mais um ministro. O general do Exército, Fernando Azevedo e Silva, foi indicado para assumir o Ministério da Defesa. É o 7º ministro na equipe de Bolsonaro e o 3º vindo das Forças Armadas. Azevedo e Silva estava trabalhando como auxiliar do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Na mesma hora, o ministro Dias Toffoli disse em nota que certamente sua larga experiência contribuirá para o fortalecimento da atuação das Forças Armadas, da segurança e da defesa no Brasil. O futuro ministro do GSI disse que Azevedo e Silva será um facilitador da interlocução com o Supremo. Sempre facilita. O João Fernando é muito bem relacionado, ele foi assessor parlamentar há algum tempo. Bolsonaro também comentou a escolha. Nós decidimos pelo João Fernando, que é o mais antigo, será o mais antigo que os demais comandantes de força, e tem uma vida pregressa de serviços excepcionais. Esteve no Haiti, operações GLO, esteve como chefe de Estado-Maior do Exército, né? Além de Azevedo e Silva, os outros ministros são o próprio Augusto Heleno, Segurança Institucional, Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, Paulo Guedes, Economia, Sérgio Moro, Justiça e Segurança Pública, Tereza Cristina, Agricultura, Onyx Lorenzoni, Casa Civil. Jair Bolsonaro tirou a tarde para visitar tribunais superiores do trabalho, militar e eleitoral. E foi nesse entra e sai que ele falou com a imprensa. A conversa no TSE foi informal. Bolsonaro aproveitou para pedir desculpas pelas críticas que ele fez à urna eletrônica durante a campanha. Senhora ministra, primeiro, muito obrigado por nos receber, estou muito honrado. Juntos podemos mudar o destino do Brasil. Se desculpar porque é comum, na temperatura elevada da campanha, às vezes a gente dá umas caneladas. Mais tarde, Bolsonaro disse a jornalistas que se ofereceu a ajudar a melhorar a votação eletrônica. Eu tenho na minha cabeça uma proposta para aperfeiçoar o sistema de votação, mas falei que levaria ao conhecimento deles primeiro antes de apresentar. Em outra entrevista, Bolsonaro recuou da ideia de juntar a Secretaria do Ensino Superior ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O princípio vai ser mantido o Ministério da Educação mesmo. Sobre o futuro ministro de Relações Exteriores, Bolsonaro disse que será alguém do Itamaraty. Possível acontecer até amanhã. Está bastante madura essa questão, né? E queremos alguém do quadro do Itamaraty. Presidente. Tanto faz, pode ser gay também. Bolsonaro disse que não deverá acompanhar o presidente Michel Temer na reunião do G20 em Buenos Aires, por causa da saúde. Também não pretende pedir a Temer que vete o aumento de 16% no salário dos ministros do Supremo. Está nas mãos do Michel Temer. Logicamente que é motivo de preocupação. Já estamos com um déficit enorme para o ano que vem. E é mais um problema que a gente vai ter, ok? Ele sabe, é uma pessoa responsável, não precisa de apelo. Ele sabe o que tem que fazer. Se vai fazer, compete a ele. Enquanto Bolsonaro cumpria a agenda, servidores do Ministério do Trabalho protestavam na esplanada contra a extinção da pasta. E ele disse que não vai tirar do trabalho o status de ministério. Vai continuar com o status de ministério, não vai ser secretaria não. Tanto faz, é igual ao Ministério da Indústria e Comércio, tá? É tudo junto, tá certo? Vale o status. A futura ministra, Tereza Cristina, falou de uma fusão em estudo. A agricultura juntaria pesca, agricultura familiar e INCRA, que hoje está na Casa Civil. Muito bem. Dessa agenda do presidente da República, eu queria falar aqui sobre a visita dele ao Superior Tribunal Eleitoral. Ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE.
Uma coisa que eu abordei muito aqui durante a campanha eleitoral, antes da campanha eleitoral, foi essa questão da urna eletrônica. Existe uma corrente, e o próprio Bolsonaro fazia parte dessa corrente, que questionava a seriedade, a validade do voto eletrônico, sempre achando que o voto eletrônico era acessível de fraude, capaz de mudar o resultado da eleição. Aí o Bolsonaro chegou a apresentar um projeto que virou lei, criando o voto impresso. Voto impresso que não foi aplicado imediatamente pelo custo 1 bilhão e 800 milhões de reais para implantação do voto. Pelo custo e pela desnecessidade imediata de sua aplicação, como julgou o Tribunal Eleitoral e o bom senso, de modo geral, precisava daquele voto. Aquele voto é para uma eventual fiscalização, houve e tal. Eu sempre disse o seguinte: antes da urna eletrônica, era possível a fraude até de mudar, e muitas vezes a fraude mudou o resultado de eleições. Muitas vezes. Depois do evento da urna eletrônica, não houve uma denúncia, houve uma denúncia vaga na eleição presidencial de 2014, do PSDB, que denunciou fraude e tal, mas apurou-se, chegou-se à conclusão de que não houve fraude, coisa nenhuma. Durante toda a campanha eu fui altamente crucificado pelos grupos mais militantes do bolsonarismo. Eu defendi a tese de que não precisava, né? Com tanto imediatismo, aplicar o voto impresso ou qualquer outra salvaguarda às urnas eletrônicas, porque, apesar de muitos julgarem acessível a fraude à urna eletrônica, ainda era o meio mais seguro, até hoje encontrado pela democracia, para assegurar o voto, a segurança do voto, a garantia de que o cidadão ia votar e o voto dele iria aparecer. Eu falo isso com experiência de que já passou por... Aliás, eu só ganhei eleição, veja como eu sou insuspeito, né? Todas as eleições que eu venci foram feitas com voto manual, a tal chamada cédula única. E nas eleições que eu concorri com a urna eletrônica, eu perdi todas. Eu poderia alegar, já que eu era ganhador da eleição na cédula única, eu poderia alegar que perdi a eleição na urna eletrônica porque por roubo, por fraude. Nunca fiz isso. Ganhava a eleição quando eu tinha voto e perdi a eleição quando não tinha voto. Poderia alegar até nessa eleição que houve agora, que havia toda essa desconfiança na urna eletrônica, alegar, eu perdi porque eu fui roubado pela urna eletrônica. Mentira, eu perdi porque eu não tive voto. Por que o Bolsonaro ganhou? Ele comprou, ele participou de um grupo, de uma organização que fraudou a urna? Não. Ele ganhou a eleição porque teve voto suficiente para ganhar a eleição. E isso ele sabe, tem consciência, tanto que foi ontem ao TSE e pediu desculpas por ter criticado o sistema de urna eletrônica.
Pediu desculpas, está aí, foi gravado, vocês viram as caneladas que ele deu. É possível que ele tivesse isso na cabeça, de que ele poderia perder a eleição, porque iam fraudar a urna eletrônica. Não. Se houve fraude, a fraude beneficiou a ele, porque ele ganhou a eleição. Então acaba de vez com essa. E ele, o que ele prometeu, não. O que ele prometeu, ele não falou em voto impresso. O que ele prometeu é que tem sugestão para melhorar o sistema de votação eletrônica. Foi que ele falou. Não foi, ou não foi? Foi o que ele disse. E não falou em voto impresso. Porque se ele defendesse o voto impresso, seria dito, não, a solução é o voto impresso, que ele agora pode aplicar. Ele é o presidente da República. Pode aplicar. É só meter a mão em 1 bilhão e 800 milhões que ele aplica. Tem gente aí que defende o voto impresso que acha que isso é pouquinho. Eu vi na rede social que não, para defender, eu também acho. Para segurar o processo democrático, qualquer quantia é pouca. Mas nesse caso, não é prioridade. Comprovadamente não é prioridade. Bolsonaro ganhou a eleição porque o voto foi garantido. A licitude da eleição foi assegurada. Ganhou a eleição porque teve voto suficiente para ganhar a eleição. O senhor Aécio Neves perdeu a eleição em 2014 porque não teve 50% mais um dos votos necessários para ganhar no segundo turno. Aí ele também colocou culpa no sistema de urna eletrônica. Não. Eu confio plenamente. Fui um dos autores, junto com Dante de Oliveira, na Câmara dos Deputados, do projeto implantando a votação eletrônica no Brasil. Porque confiava. Não? E eu estou convencido de que nós temos que aproveitar todos os recursos da tecnologia para aperfeiçoar o sistema eleitoral. Porque a partir da valorização do sistema eleitoral é que vai se consolidar ainda mais o processo democrático. O Brasil não pode ficar nesse atavismo, de voltar atrás, não. Vamos votar como era em 1950, a cédula única. Aliás, em 1950 a cédula não era nem única, era impressa. Cada candidato mandava imprimir sua cédula, o cara enfiava a cédula na urna. Depois é que veio a cédula, foi um avanço, né? A cédula única, onde você escrevia o nome do candidato, o número do candidato. E agora a votação eletrônica, né? Que alguns países não adotam, mas o maior parte dos países do mundo adota, tem o seu sistema, né? Aí alguém me diz aqui, não, porque quem administra a urna eletrônica é lá da Venezuela. E lá eles não aplicam a urna eletrônica. Não aplicam urna nenhuma lá. Porque lá não é democracia. Agora, nós temos que aproveitar, gente, todos os recursos da tecnologia. Não justifica você voltar atrás. Nós temos que aplicar, por exemplo, aqui já foi aprovado, né? As células tronco, temos que aplicar aqui. Alguns países, por questões de religião, não aplicam. Que loucura, que tem nada a ver com religião. Tem muito a ver com a saúde, com o bem-estar, com a qualidade de vida das pessoas. Não vamos aplicar, porque o padre disse, né, o pastor falou, que isso aí é contra a Bíblia, contra Deus. Ora, Deus não é contra a vida, gente. Que maluquice. Tem uma coletiva do presidente aí, que ele concedeu ontem lá na Justiça Militar. Quero ouvir.
Olha o que vocês vão perguntar, hein? Olha o que vocês vão perguntar, hein? Presidente, o senhor vai para o G20? Pretende para o G20? Não, estamos estudando, mas a princípio não. Estou com um problema de saúde ainda, devo evitar uma viagem mais longa e ter um problema na minha saúde. Talvez não vá. Mais cedo o senhor falou que o Ministério do Trabalho não vai ser extinto e que se o senhor pudesse, o senhor anunciaria logo. O Ministério da Indústria e Comércio é que vai absorver o trabalho? Eu não sei qual vai ser. Está um estudo final com o Nick Lorenzoni, mais algumas pessoas trabalhando nessa área. E temos tempo para definir. Mas, a princípio, é um enxugamento de ministério. Não há... Ninguém está menosprezando o Ministério do Trabalho, está apenas sendo absorvido por outra parte. Presidente, mas vamos só deixar claro. Esse Ministério da Indústria e Comércio. A Indústria e Comércio já está lá com o subministério de Paulo Guedes. Botar mais e mais o trabalho, acho que fica um pouco pesado. Presidente, mas o trabalho ele vai entrar, vai ser absorvido por outro ministério ou ele vai continuar? Não, vai continuar com o status de ministério, não vai ser secretaria, não. Aumento dos judiciários. Isso aí está nas mãos do Michel Temer. Logicamente que é motivo de preocupação. Já estamos com um déficit enorme para o ano que vem e é mais um problema que a gente vai ter. Okay? Pode barrar o ano que vem? Não. Se o Temer sancionar, vai estar no prazo da sanção do Temer, aí, os 45 dias. Presidente, pode chegar a 19, então, ministérios. Olha, se tiver que aumentar mais um ou dois, que aumente. Tá? A gente não pode prejudicar a administração da nação por fixar um número 15, né? Já está em 17, te adianta isso aí. Talvez seja 18. E o Chega Banco 18. Central, presidente? Não, olha, o que acontece é a questão de Banco Central, BNDES, entre outros aí. É da minha índole confiar nas pessoas. Eu confio no Paulo Guedes. Essa é a política econômica dele. Ele tem que ter realmente ascendência sobre esses bancos para poder fazer a sua política econômica. O Brasil está numa situação crítica e está nas mãos dele tirá-lo dessa situação. Mas podemos dizer que vai ser Ministério do Trabalho. Podemos dizer que o trabalho vai ser Ministério disso e trabalho. Disso e trabalho. Vai ser então uma fusão. Não vai ficar sozinho. Tanto faz, é igual ao Ministério da Indústria e Comércio. Tá? É tudo junto, tá certo? Vale o status. Mas por que ficaria? O senhor já não tem o nome, eu não sei agora o 7º ministro, que é o da Defesa. Estamos na eminência das relações exteriores, também do meio ambiente. Então vai acontecendo devagar. Eu não quero anunciar o nome hoje e amanhã voltar atrás. Com relação à indicação do ministro da Defesa, é uma forma de se aproximar mais do STF? Não tem nada a ver. Aqui é outro poder, né? Outra área aqui, não tem nada a ver. O senhor defende essa semana relações exteriores? Talvez. Já está sendo reestudado isso daí, ok? Presidente, nós temos tempo para decidir. Sobre esse pente fino que a equipe de transição está pedindo, sobre os cargos de confiança nas estatais, especialmente nos bancos, o senhor pretende cortar os cargos, essas indicações que sempre foram políticas? Nós pretendemos diminuir e botar gente comprometida com outros valores lá dentro. O senhor acha que tem um exagero hoje? Por exemplo, o senhor não pretende privatizar bancos, mas nos bancos existe um cabide de cargos de confiança. Isso vai ser revisto, vamos diminuir isso aí. Assim como o BNDES, por exemplo, lá o sigilo vai ser zero, não vai ter sigilo no BNDES. Agora, quanto o senhor quer cortar de cargo? Não posso falar o percentual, no mínimo aí, 30% vai cortar no mínimo. Eu fui deputado e vereador, 30 anos, com comissionados do meu lado, eles são importantes. Tá certo? Não é um exagero, eu concordo com vocês que há um exagero no número de comissionados nos ministérios. Qual é o perfil do seu ministro das Relações Exteriores, presidente? Fazer comércio no mundo todo, sem o viés ideológico, interessa de um lado ou de outro. É uma pessoa que realmente tem muita iniciativa, é o que nós queremos. Vai ser um ministro ou um embaixador? A ideia é ter gente da área. Assim como na defesa, alguém achava que ia estar com civil. Não, vai estar com militar porque, no meu entender, é mais do que valorizar, é reconhecer
o trabalho desses profissionais na sua área. Não tem. O Serra foi cogitado o nome dele, entre outros que estão sendo cogitados, e o estudo, né, é feito e eu decido com a minha equipe quem vai ser o melhor. Presidente, só para a gente não dar uma informação errada, a questão do Ministério do Trabalho, só para a gente não errar, vai ser Ministério do Trabalho e mais alguma coisa, sim, ou o trabalho vai se incluir em alguma coisa? A ordem dos fatores não altera o produto. Com bom matemático você é isso aí. Okay? Ele sabe, é uma pessoa responsável, não precisa de apelo. Ele sabe o que tem que fazer. Se vai fazer, compete a ele. Presidente, sua posição sobre o frete rodoviário dos caminhoneiros? A gente vai discutir essa questão do... É bom sempre não haver tabelamento, isso é bom, mas já começamos a estudar essa questão. Nós queremos nos antecipar a problemas. A questão dos caminhoneiros eu vim acompanhando há muito tempo, até que aconteceu a greve, né, que todo mundo perdeu. Isso nós devemos buscar maneiras de se antecipar e resolver esses problemas. Por exemplo, precisava esperar tanto tempo para ver que um eixo levantado, um caminhão vazio, não era para pagar pedágio? Temos a indústria das multas também, alguns pedágios corchantes pelo Brasil. Quem paga a conta é o caminhoneiro e é quem faz compra também. O senhor já chegou a criticar, tribunais. Presidente, fala só um pouquinho para a gente sobre o que o senhor conversou no TSE sobre o urno. Então, aqui eu falei que eu estou à disposição deles. Se eles quiserem aperfeiçoar o sistema de votação, para que não haja a menor sombra de dúvida de possível fraude, né, que há uma desconfiança mesmo da população, estamos à disposição, até assim como eu tenho na minha cabeça uma proposta para aperfeiçoar o sistema de votação, mas falei que levaria ao conhecimento deles primeiro, antes de apresentar. O senhor vai manter o subsídio do diesel? Muito bem, aí a entrevista concedida pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, lá na Justiça Militar. O que eu tenho notado no Bolsonaro é que ele está tentando amenizar o discurso que ele desceu do palanque, né? A verdade é essa. Desceu do palanque e a minha expectativa é de que ele faça um governo como eu previ, né, durante toda a campanha eleitoral, um governo democrático, um governo, como ele mesmo prometeu, tendo como norte a Constituição de 1988. Constituição que ele não pode trocar, não pode mudar. Vamos fazer uma constituinte e tal, isso é golpe. Fazer constituinte é a mesma coisa que fez o Maduro lá na Venezuela. Deu um golpe no poder, fez uma constituinte fraudada e deu um golpe no legislativo. Fechou a Assembleia Legislativa, né, na unicameral, e criou essa constituinte aí. É o que chegou a pregar o PT, depois voltou atrás, e é o que chegou a pregar também, chegaram a pregar setores ligados ao Bolsonaro. O que se quer para o Brasil, e só vai progredir, não adianta você querer, porque o governo era de esquerda, agora vai ser um governo de direita. Isso não funciona. O governo pode ter coloração esquerdista, pode ter coloração direitista, mas não pode ser governo de esquerda ou governo de direita, porque não funciona. O governo do Lula funcionou porque era um governo liberal, social-democrata, com coloração de centro-esquerda. Não era um governo esquerdista, do ponto de vista ideológico, não. Era um governo que prestigiava os movimentos sociais, o ativismo social. Agora, você tirar um governo de tendência esquerdista para um governo de tendência direitista, tudo bem. Não tem problema nenhum. O que não pode é se estabelecer um governo de direita, radicalizando em cima vamos acabar com o ativismo, como disse o Bolsonaro, vamos acabar com o ativismo, principalmente o ativismo xiita e tal. Tem que superar esta fase do governo financiar o ativismo. Aí eu sou plenamente favorável.
Agora, deixar de financiar o MST, o Movimento Sem Teto, a CUT e outros bichos de pelo curto para financiar MBL, Vem Pra Rua e outros movimentos ditos de direita, é trocar 6 por meia dúzia. Não vai adiantar nada. O que o governo tem que fazer é aproveitar e aperfeiçoar a estrutura que temos aí, tanto social como política. É necessário se fazer uma reforma urgente, e isso o Bolsonaro vai ter que fazer no primeiro ano, porque senão, se ele deixar para o segundo ou terceiro ano, não vai conseguir. Esta reforma da Previdência e uma reforma tributária. São 2 reformas mães de todas as reformas. Primeiro, uma reforma da Previdência para subsidiar, para prover a Seguridade Social. Porque se não fizer a reforma da Previdência, vai ter que criar imposto. E o povo não aceita, o Brasil não aguenta mais o imposto. E uma reforma tributária, reduzindo, né? O Brasil já não aguenta mais imposto, tem que fazer uma reforma tributária para reduzir os impostos que tem aí, para incrementar o desenvolvimento. A empresa paga menos impostos e investe mais em tecnologia. Estão fazendo agora, aprovaram um projeto no Congresso Nacional, subsidiando a indústria automobilística, que para desenvolver tecnologias ligadas à segurança, à economia. Por que não se reduzir também imposto de um modo geral, para que as empresas possam contratar mais empregados, para que as empresas possam ampliar suas atividades? Dentro desse espírito da lei das montadoras, se criar a reforma tributária. Por que tanto imposto? Por que não cria um imposto só? 1, 2, tem imposto que você passa o dia inteiro somando e não consegue chegar à quantidade de imposto que tem no Brasil. Porque aqui é o seguinte, sempre que o governo tem um problema, ao invés dele contornar o problema politicamente, no diálogo, no corte de outras despesas, ele lança um outro imposto. Fica fácil resolver. Muito obrigado a você por sua audiência. Na quinta-feira, dia 15 de novembro, não tem programa, feriado. A gente volta na sexta-feira, lá na Boca do Povo, e na Crônica do Meio-Dia, na rádio, na FM Difusora, Broca Total, e aqui no programa Sérgio Cruz. Muito obrigado, bom feriado e tchau, Pica-Pau.